falta de sono, ansiedade, irritação, muita preocupação e muito trabalho. Sempre trabalhando muito, e eu tava cansada daquilo. De dizer, puxa vida, eu trabalho, eu ralo, né? Eu tenho um trabalho que não é fácil por si, né? E eu tava dobrando, triplicando a minha jornada de trabalho, né? E mesmo assim não tava sendo suficiente. Eu comprava coisas que eu julgava que naquele momento era importante para suprir talvez a minha falta de tempo de estar com a minha família, com os meus amigos. Então, e também ao mesmo tempo eu achava que eu tinha que me compensar. Então eu não olhava preço. Eu comprava porque se eu trabalho tanto, sim, por que eu não posso me dar ao luxo de ter alguma coisa que eu queria? Estourava cartão, estourava dinheiro, estourava décimo, estourava o que tinha, ia. Cara, mas se a pessoa que ganha um salário mínimo tá toda endividada e ela tá com dinheiro sobrando, quantos vídeos eu assisti de colegas de outras turmas que conseguiram? Eu disse, é impossível eu não conseguir. É impossível. Se você perder todas as suas rendas hoje, todas as suas rendas hoje, dá pra você viver quantos meses com essa reserva que você tem? Uns 2 meses. 2 meses de reserva, pra quem não tinha nem condição de tomar uma pizza ali, né? 300 reais sempre no negativo. Não fechava o mês faltando 300 reais. Bom, então, eu sou de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, moro na capital. Pelo sotaque, acho que já dá pra ver um pouquinho, né, que todo mundo diz que a gente fala meio cantado. Eu sou enfermeira de profissão, já sou formada há 26 anos, tenho 50 anos. E aí que parece que cai uma ficha muito doida na cabeça da gente. Parece que... Acho que a maturidade talvez tenha chegado para mim um pouco mais tarde. Porque a gente trabalha tanto e eu, por trabalhar tanto, sempre tive aquele pensamento, tipo assim, de que eu tinha muita compulsão de compra. Eu achava que eu fazia por trabalhar tanta coisa e deixar de fazer outras coisas porque eu estava trabalhando, eu me compensava comprando. E aí eu fui me endividando. Então a minha compulsão me levou a essa situação. E aí quando chegou que eu te conheci através do YouTube, comecei a achar interessante e ao mesmo tempo me caía minhas fichas que, opa, só um pouquinho. O que essa pessoa tá falando tá batendo diferente em mim, né? A tua história bateu diferente para mim, né? De me dizer, assim, da tua situação de ir morar sozinha e ter os teus projetos, os teus planos e não ter dado certo. E eu comecei a fazer uma retrospectiva, na verdade, bem da minha vida, assim, né? Porque eu tinha um emprego inicialmente onde eu ganhava muito bem mesmo, né? Eu era não era funcionária pública, eu tinha um cargo comissionado, então eu trabalhava no serviço público. E quando eu me vi, só que eu trabalhei nesse emprego, eu trabalhei 20 anos. E aí, do nada, por mais que eu soubesse que não era nada garantido, né? Pela minha juventude, talvez, e maturidade, não sei dizer, eu nunca pensei que em algum momento eu pudesse ficar sem esse emprego, né? Quando você me conheceu, você estava procurando alguma coisa na internet? Você estava procurando uma resposta ou foi assim, tô navegando aqui? Não, na verdade eu já acompanhava muito tempo atrás, uma outra influenciadora que falava no início, assim, de dívidas e como é que podia fazer para economizar, alternativas de ter outras rendas, enfim. Mas não parou de me chamar a atenção. E eu não sei, acho que fui navegando que acabou aparecendo no Face e no YouTube mesmo. E me chamou a atenção. Certo. Então foi por acaso mesmo, né? Aquelas coisas que acontecem que
São os algoritmos, né? Não, só cuidado para não te algoritmos cortar. ou nada, acredito que nada aconteça por acaso. Vocês sabem que esses dias eu conheci uma moça, eu estava procurando um profissional que trabalhasse numa determinada área. E aí, do nada, eu não sou de ficar olhando visualização de stories, né? Aí eu levantei e falei assim, cara, que interessante, vou chamar a menina. Gente boa pra caramba, né? E a gente tá conversando, já falei, não acredito em coincidência, não. E aí eu falo que eu não acredito, né? Coincidência não, acho que a coisa não acontece por acaso. E aí, o que eu quero te perguntar? Paty, eu acho que para ajudar a galera que está aqui, eu falo muito para eles quando eu vou fazer entrevista, que eu gosto de contar que, pô, são pessoas que já passaram por coisas que você muito provavelmente está passando, eu falo aqui na internet, né? Então, o que eu queria perguntar para você, primeiro de tudo, assim, cara, o que estava acontecendo de fato quando você me conheceu? O salário caía, o que acontecia? O que você estava vivenciando? Queria que você contasse assim para mim a real mesmo, sabe? Não é nem o financeiro das dívidas, mas o que estava acontecendo no teu dia a dia que você começou a perceber que tinha um problema? Primeiro, era uma situação que já estava virando física, inclusive. Falta de sono, ansiedade, irritação, muita preocupação, né? Mas ao mesmo tempo, em função desse quadro de ansiedade, me parecia que alguma coisa não me travava e me fazia me afundar cada vez mais. E muito trabalho, sempre trabalhando muito, e eu tava cansada daquilo. De dizer, puxa vida, eu trabalho, eu ralo, né? Eu tenho um trabalho que não é fácil por si, né? E eu tava dobrando, triplicando a minha jornada de trabalho, né? E mesmo assim não tava sendo suficiente. E aí eu percebi que a minha condição de vida e a minha qualidade de vida, ela tava diminuindo cada vez mais ao invés de melhorar. E aí foi quando eu te disse que parece que quando eu tava na virada do ano de 2020, 21 para 22, que me deu um clique assim, tipo, vou fazer 50 anos, sabe? Parece que pra mim foi um start isso, que me deu conta de várias coisas, assim, olha, não sou mais uma guriazona, não sou mais guria, já sou formada há bastante tempo, tá? Consegui adquirir a minha casa, enfim, que é um problema pra mim hoje, né? Que eu tô tentando resolver. E meu futuro, o que eu planejei pro meu futuro? Né, como eu disse, eu tinha um emprego que eu ganhava super bem. E o que eu fiz com todo aquele dinheiro que eu ganhava? Eu não tenho R$1 daquele dinheiro que eu ganhava. Eu não guardava R$1 daquele dinheiro que eu guardava. E eu fui me colocar numa situação, depois para mim, foi difícil também em função da minha idade. Por incrível que pareça, esse mundo ele é muito estranho, né? Porque assim, eu tenho uma boa qualificação profissional, eu trabalhei em grandes lugares, eu tive grandes cargos que só me atrapalharam na busca de um novo emprego. E daí, no momento que eu tive que buscar um novo emprego, eu me percebi tendo que limpar absolutamente todo o meu currículo, botar ele do nada, do zero, para mim poder me inserir no mercado de trabalho. Porque as pessoas não acreditavam que com tudo aquilo no meu currículo, como é que eu queria um emprego me sujeitando a ganhar um valor 4 vezes menos do que eu ganhava, né? Então foi tudo um somatório de situações que foram acontecendo e que eu disse, chega, eu preciso dar um jeito. E aí foi quando eu assisti os teus vídeos e daí casualmente estava para abrir a turma 18. Mas antes de você me contar isso aí, eu vou te interromper só para você me explicar. Tá, beleza, mas você trabalhava pra caramba, falou já que não ganhava pouco dinheiro, tinha uma renda boa para sua qualificação profissional. Cara, esse dinheiro caía na tua conta e ia para onde? O que acontecia com ele? Uma coisa absurda. O que acontecia? Eu comprava coisas que eu julgava que naquele momento era importante para suprir talvez a minha falta de tempo de estar com a minha família, com os meus amigos. Então, e também ao mesmo tempo eu achava que eu tinha que me compensar. Então eu não olhava preço. Eu comprava porque
Se eu trabalho tanto, Sim. por que que eu não posso me dar ao luxo de ter alguma coisa que eu queria? E você comprava aí essas coisas à vista ou você foi se endividando ao ponto que deveu o cartão de crédito e fez outras dívidas? Como é que as dívidas chegaram? Conta um pouquinho pra gente. As duas coisas. Sim. Cartão, estourava cartão, estourava dinheiro, estourava décimo, estourava o que tinha ia, né? Tanto que quando eu comprei o meu imóvel, eu comprei ele, não foi com dinheiro do meu trabalho, foi do meu fundo de garantia. Eu precisei financiar ele, né? Então, no ato que você me encontra, qual que era a sua situação ali naquele momento? Você entrava você estava com o limite estourado, estava com o cartão devendo a casa? Como é que estava o cenário ali? Quando eu conheci a DAGE, então, assim, eu estava com o cartão estourado, eu estava com o débito do meu apartamento, do financiamento. Eu, muitas vezes, mesmo trabalhando pra caramba e buscando outras rendas, porque eu tenho, né, não só o meu emprego, mas tenho meus pacientes que eu atendo também. Eu, muitas vezes, tinha que pedir dinheiro emprestado para os meus pais, mas eu sempre honrei em conseguir receber e pagar eles, né? Vergonhoso isso, eu sentia muita vergonha desse momento, e eu ainda tive nesta situação, ainda passando por um processo de que eu ainda me comportava como se eu ganhasse aquele salário anterior. Beleza, aí vamos lá. Aí você começou a me acompanhar, né? O que você conseguiu fazer? Quais foram os resultados que você foi tendo? A clareza que você foi conquistando, assim, naquela semana que você participou da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que você começou a consumir meu conteúdo gratuito? Você teve algum avanço? Você descobriu alguma coisa? Como eu descobri que eu tinha que amadurecer, que eu tinha já uma idade de uma pessoa madura, mulher, independente, e que eu precisava tomar jeito e pensar no meu futuro. E que eu não podia mais ter um guarda-roupa lotado de roupas, por exemplo, lotado de sapatos, se eu não tinha dinheiro para ir usar aquilo, né? Não tinha dinheiro para ir comprar para ir botar aquela roupa que eu comprei, que eu achava o máximo, que eu comprei só porque eu achei bonito, mas eu não tinha dinheiro para ir vestir ela e comer uma pizza. E nesse inteirinho, Paty, cara, eu sempre pergunto isso para as pessoas, parece que é óbvio, mas eu acho que às vezes o óbvio precisa ser dito. Você já falou várias coisas que estavam acontecendo com você, mas você falou que estava perdendo o sono e tal. Mas, cara, qual era o sentimento que você tinha no meio desse rolo todo, assim, vivendo dessa vida meio doida numa bola de neve? Que não tinha saída. Não havia perspectiva. Tanto que, como eu te disse na turma 18, quando eu comecei a te acompanhar, que eu vi que abria a possibilidade e que eu fiquei com a minha cabeça enlouquecida, eu não tive dinheiro para entrar. E por isso também foi o meu desespero quando eu vi que abriu a 19. Eu disse, eu não tenho dinheiro, mas eu preciso, né? E eu falava isso pra ti, né? Eu disse, eu preciso, e tu dizia assim, mas pede pra alguém, e eu disse, mas e pra quem que eu vou pedir? Como que eu vou pedir? Porque tem aquela sensação muito assim de tipo, vou pedir pra alguém dinheiro emprestado, porque pra assumir para os outros que a gente está nessa situação é muito difícil, né? Assumir pra gente mesmo já é difícil, então assumir para as outras pessoas é mais complicado ainda, né? Então... Sim, sim. E Paty, como é que você conseguiu sair da situação de eu acho que é impossível, que foi a mesma coisa que eu sentia, tá? Se a Dagiele aparecesse na minha frente lá em 2013, eu ia dizer, vai tomar naquele lugar, porque é impossível, meu caso é muito complicado. E como é que você conseguiu sair desse não tem solução para, putz, eu quero começar, eu posso e eu confio na DAGE e quero fazer o curso? Porque tem um salto aí. O que você viu, ouviu ou sentiu ali me assistindo que você falou assim, não, cara, eu consigo. Independente da DAGE, que você conseguia. Não foi independente da DAGE. Alguma coisa, DAGE, em ti acionou algum gatilho em mim que é uma empatia.
né? Eu acho que é essa troca, essa tua clareza que tu tem, essa forma com que tu transmite uma segurança pra gente e que tu mostra o resultado, faz com que dizer, cara, mas se a pessoa que ganha um salário mínimo tá toda endividada e ela tá com dinheiro sobrando, quantos vídeos eu assisti de colegas de outras turmas que conseguiram. Eu disse, é impossível eu não conseguir. É impossível. Então eu vou te dar a resposta que você não me deu. Não foi a Dagi, foi a história de outras pessoas que você viu que também conseguiram. Então, além de mim, né, é bem aquilo que eu falo, ó, eu sei que parece impossível, mas se eu não tivesse acontecido comigo, se eu não visse isso acontecer todos os dias, como eu vejo acontecer com vocês, todos os dias, literalmente, eu também ia duvidar. Então, quando a gente fala de evidências, né? E eu gosto que meu mentor que me ensinou essas coisas, que das evidências. E nessa loucura, dizer, vou legando as aparências, disfarçando as evidências. Cara, contra as evidências, não tem argumento. Tipo, tá ali uma história real. Eu não contratei você. Você é a Patrícia, de Porto Alegre, enfermeira. Faz 3 semanas que eu tô tentando entrevistar e não consigo, porque ela trabalha igual uma doida. Então, assim, dizer assim que, muito provavelmente, o que fez você acreditar que você também podia foi ver as histórias de outras pessoas. E é legal ver isso. E, assim, eu fico feliz também do feedback, porque, de fato, eu aqui como pessoa, se eu estivesse aqui na frente só falando pra vocês, não, porque a taxa Selic tá alta, mas é possível, porque o prazo e o montante e o juro composto, se eu ficasse usando esses termos, muito provavelmente as pessoas até poderiam me ouvir, mas a conexão de pessoas, né? Eu acho que isso é legal. E aí eu queria perguntar pra você assim, Paty, não tenho dinheiro. Eu costumo dizer que quando alguém me diz que está com dificuldade de vender, alguém fala para mim assim, né? Ah, eu tô com dificuldade de vender aqui na minha loja. Eu falo assim, minha irmã, eu vendo para quem deve R$1 milhão. Eu vendo para quem deve 500 mil. Eu vendo para quem deve 100 mil. Se eu vendo, você também consegue vender, eu brinco, né? Porque, de fato, ninguém que me conhece aqui como a pessoa que ajuda a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, tem dinheiro. Tem uma pessoa. O que as pessoas têm? Limite no cartão, a condição de proteger o salário e pagar o curso, mas ninguém tem dinheiro. Como é que você, primeiro, né? Na primeira turma ali, não vou entrar porque eu não tenho dinheiro. Como é que foi aquele primeiro momento em que você desistiu de entrar no método porque não tinha dinheiro? Como é que isso aí pegou pra você? Porque, de fato, você deu essa justificativa, né? Não tem dinheiro, não vou entrar. Mas não foi um aceitar fácil. Ali eu já estava muito incomodada, porque apesar da história de ser de outras pessoas que me levaram a ir pro método, a tua história, quando tu fala da questão de tu trabalhar dentro de um banco, da tua juventude, né, de ter ido morar sozinha, eu me vi muito nessa coisa, porque o meu sonho era me formar, trabalhar e ter minha casa. Quem não quer isso, né? Sim. E aí daqui a pouco tu te depara com uma situação de que tu não tá conseguindo. Sim. Então... E aí E o que você acha que faltou, assim, lá na turma 18, para você tomar a decisão, assim, de entrar no método, de fazer um esforço a mais para entrar? Porque ali eu estava mais endividada ainda. Então, eu já estava assistindo as tuas aulas e eu já estava começando a me conscientizar de que eu tinha que achar uma solução, né? Que eu tinha que achar uma solução primeiro para entrar no método, que eu fiquei ansiosa esperando a próxima turma, né? E desesperada, porque igual eu ainda não conseguia o dinheiro para entrar no método, né? E que eu tinha que dar um jeito. E foi quando, nesse momento, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar todas essas coisas que era um prazer falso que me dava de consumo, e eu comecei a fazer desapego no meu trabalho. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me vestir muito bem, e o meu outro trabalho também exigia isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz um grupo, e ali, a mulherada enlouquecida, né? Eu comecei a ver, cara, vou trocar essas energias, eu tô com um monte de energia parada de uma vida que não me pertence mais.
E ali eu comecei também a conseguir um bom retorno de financeiro, apesar de tudo. Era pouco, Caraca. mas é que eu tinha muita coisa. Quanto que você conseguiu vender nesse seu desapego aí, nesse inteirinho de uma turma e outra? Verdade, uma coisa eu não fiz errado que hoje eu saberia fazer, que era tabular. Mas com certeza mais de R$ 1.000. Menos. Muito mais. Vendendo o que você eu tinha no guarda-roupa. guarda-roupa. Sapato, calça, vestido, bijuteria, tudo. Eu tenho uma caixa gigante. Você já viu agora, falando hoje em dia, no meu quarto, de cabide vazio. E você já deve ter visto eu falar que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, né? Essa frase é forte, mas ela é real. Porque, pra vocês entenderem, turma, ela não entrou. E ela sentiu por não ter entrado. Porque lá ela não teve condições. E aí eu falei pra ela, cara, quem não quer dar um jeito, quem quer dar uma desculpa, vai fazer o teu corre, vai proteger seu salário, vai fazer o que você tem que fazer. E aí ela fez isso. Então, pra mim, é bem isso, sabe? Quem quer dar o jeito, quem não quer dar uma desculpa. E, de fato, você estava em todas as minhas lives, Paty. Eu lembro muito, Paty Luiz, é seu Instagram. Então, assim, eu sei até seu Instagram, sabe? Mesmo se você, como eu falei, eu não sei todo ele, mas eu lembro muito que seu nome, seu sobrenome, porque você estava em todas as minhas lives. Era nítido a tua vontade de fazer acontecer até que você entra no método. Então, assim, é bem legal ver a tua jornada. Só que aí, Paty, entrou no método, resolveu o problema. Só passar o cartão e comprar o curso. É muito trabalho. Quais foram os desafios que você enfrentou? Vamos falar de vida real aqui. Montar e começar a visualizar o problema que a gente acha que a gente tem. E quando a gente começa a realmente planilhar ele e mapear ele, ele é muito maior, mas ele não é nem um bicho de 7 cabeças. Acho que tem essas duas, esse paradigma, assim. Ele é grande para montar, no sentido de que tu tem que te abrir para aquele momento, para te perceber tudo que está envolvido, mas ao mesmo tempo te abre o horizonte para saber onde começar, que caminho, né, que tu tem que seguir, né? E isso clareia. Tanto clareia que eu até cheguei a comentar contigo num plantão, e que é uma situação tão óbvia que até hoje eu ainda não acredito como é que eu não percebia da questão simplória de dividir de botar o meu salário que eu ganho como enfermeira no hospital numa conta, e o meu salário que eu ganho e a minha renda extra que eu ganho atendendo meus pacientes em outra, porque era tudo misturado, eu não sabia o que era o quê. E hoje eu sei que esse dinheiro é a minha reserva. Ele não está mais misturado no meu salário. Ele não é mais mexido. Conta pra turma, não sei se você vai lembrar, porque pra mim marcou. Porque assim, eu como professora, existem situações que marcam. Então, o seu caso, por exemplo, é impossível de eu esquecer. Eu sei os detalhes do seu caso, porque a gente teve um trabalho ali juntas, né? Mas a primeira vez que você me mandou o reset pra gente fazer uma análise no plantão, eu quase caí pra trás, porque eu falei assim, cara, como é que você vai viver faltando R$300 pra você comer, né? Porque seu orçamento deu negativo. Como é que foi aquela conversa comigo? Como é que foi aquela experiência ali de confronto com o teu financeiro? Na verdade, o primeiro confronto foi quando eu botei no papel e eu vi, né? E eu disse, meu Deus, agora como é que eu vou mostrar pra ela isso aqui? Como é que eu vivo? Eu não sei. Até agora eu não sei como que eu vivia, né? Era isso, entrando no especial, era pedindo dinheiro, né, para os meus pais, sempre que eles podiam, eles me ajudavam, né, e esse dinheiro que eu recebia extra, eu não sabia para onde ele ia, porque ele estava embolado ali. E obviamente que eu também depois que eu comecei a entrar no método, eu também abri para ter mais pacientes. Hoje eu tô com cada dia mais pacientes. E que a parte legal disso é que, assim, o teu trabalho acaba sendo conhecido e as pessoas começam a procurar a gente também, né? Eu acho que até pelo meu estado emocional tá diferente agora, né? Eu tô leve, né? Eu tô leve, eu consigo
trabalhar com mais tranquilidade, eu consigo dormir. Então, eu dormindo bem, eu consigo chegar no meu plantão com outro astral, com outra vibração, né? E que é fundamental para minha profissão. Porque, assim, eu já trabalho num ambiente super pesado, que já me suga todas as minhas energias. Eu não tinha energia para que ninguém sugasse, né? Então, realmente estava uma situação complicada. E hoje é diferente, eu vou para o meu trabalho tranquila, eu saio de lá muito feliz. E isso faz com que eu faça a captação de pacientes também, obviamente, porque eu faço o meu trabalho muito melhor. Algum paciente seu comentou que você estava melhor, alguma coisa assim ou não? Eles normalmente falam que eu tenho uma cara de ser uma pessoa brava. É o primeiro contato, porque eu sou bem incisiva. E aí, hoje em dia, as pessoas, quando eu falo, elas têm um pouco menos dessa impressão, porque eu sou séria, mas eu consigo sorrir, eu consigo conversar, eu consigo me colocar no lugar do outro de uma forma diferente, muito diferente. Não que eu não fizesse isso antes, mas ao mesmo tempo eu fazia ainda com peso porque eu tava com problema. Então, se fica difícil a gente, quando tá com problemas, tentar ajudar o próximo, por mais que tu esteja disposta, né? Essa é a minha profissão, eu me preparei para isso. Mas é como eu te disse, começava numa noite mal dormida, né? Mas às vezes eu tinha que tomar remédio para dormir. Eu já chegava cansada, porque a gente sabe que tomar medicação para dormir, tu não é um sono fisiológico, né? Então eu já chegava com raciocínio mais lento. Então até isso eu cheguei a esse ponto de ter que tomar medicação para poder dormir, senão eu ia virada pro plantão, né? E aí realmente as pessoas percebem isso. Que eu já sou leve, eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa brincalhona. Na verdade, essa sou eu, de fato. Não. A outra não era você. E, cara, Paty, agora conta pra turma assim, né? É porque eu sempre gosto de falar um pouco desse andamento do caminho, né? Eu tenho alguns detalhes do seu caso que é só você para contar pra gente, né? Então, a Paty, ela tem um caso que é diferente mesmo, ela tem umas dívidas que têm características diferentes. Mas quais foram os resultados que você teve, assim, Paty, quando você começou a implementar o método? Aqui você já contou do reset, que você começou a organizar a sua renda. Então conta um pouco de como que tá, qual que é a razão dessa noite bem dormida aí? O que tá agora diferente? Como é que tá a tua vida nesse momento? O dinheiro tá sobrando? O que você tá fazendo todo mês? Como é que tá a sua Eu continuo vivendo com o meu salário do hospital, né? O que eu ganho de extra dentro do meu reset é a minha reserva, né? De vez em quando eu preciso para alguma coisa, um Uber, alguma coisa, porque a gasolina tem oscilado e de vez em quando a gente pega umas dinâmicas, então o que eu tenho planejado mensalmente de custo para Uber às vezes extrapola um pouco e tal. Então é para isso que eu mexo na minha reserva. Fora isso, assim, eu não compro mais nada. Faz muito tempo que eu não sei mais o que é comprar. E vou te dizer que às vezes ainda tenho a sensação da minha ansiedade, né, de consumir. Eu tirei meu Instagram, eu limpei de loja. Então, eu fugi dos gatilhos, fugi de tudo que possa me tentar, né, que eu acho que isso é uma forma também. E isso te traz sofrimento ou felicidade? Porque quando a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou poder comprar mais. Talvez as pessoas estão pensando assim, mas isso é porque ela teve que cortar gasto. Isso pra você te traz sofrimento ou me traz tranquilidade? Alegria? Porque eu acho que era realmente era uma coisa, era uma futilidade. Uma futilidade. Nenhuma. Não era por necessidade. Nenhuma. Alguma. Não tem cabimento. Se eu quero comer uma pizza hoje, eu boto um abrigo, um tênis e eu vou. Cara, e qual que é essa sensação, Paty, de hoje? Tá com dinheiro guardado, poder comer uma pizza, controlar os seus impulsos de compra e ser dona do seu dinheiro de verdade. Cara, como é que tá isso aí dentro da cabecinha da Paty, do coração Tá da uma Paty? sensação de tranquilidade, de estar ansiosa pela minha aposentadoria e saber que eu tô planejando o meu futuro, que eu consigo hoje pensar nele, porque eu não me via parando de trabalhar. Talvez eu
realmente eu não consiga trabalhar, mas aí não é por uma questão financeira, é por uma questão de me sentir produtiva ainda, porque eu acho que eu tenho bastante coisa para produzir ainda, mas com certeza num ritmo muito diferente do que porque eu vivo uma vida muito alucinada mesmo. Então, assim, diminuir esse meu ritmo pela metade, né? Daqui a pouco ficar só com os meus pacientes particulares, que eu adoro. Gosto dessa coisa da interação, de entrar na casa das pessoas, né? De fazer parte da família delas. Tem paciente hoje que eu já não vou mais nem atender, eu não tenho mais nada para fazer praticamente, mas ele não aceita alta. Ele quer a minha companhia lá uma vez por semana, né? Isso é muito legal, né? Então, hoje eu tenho isso, de pensar em futuro. Uma coisa que eu não tinha antes. Isso é muito engraçado. Eu não pensava no meu futuro. Não pensava. E assistindo o curso e vendo as pessoas falando, e como eu te disse, pessoas às vezes ganhando um salário mínimo, preocupadas e conseguindo, começou as coisas aparecerem cada vez mais fortes, né, na minha vida. Eu tenho, quando a gente faz aquela, me fugiu o nome agora, quando a gente está fazendo ali uma parte do curso que a gente faz a nossa rota, não sei se é rota, que a gente conta coisas ali da nossa vida, eu acho que é passado, isso. Presente, futuro. Aconteceram muitas coisas na minha vida, né? Pra mim também causar essa questão de ansiedade, de compulsão, de problemas pessoais, assim, né? E eu substituí essas perdas que eu tive por essa compulsão. Então isso também me ajudou a enxergar, a abrir os meus olhos. Então, assim, é um horizonte totalmente diferente. Eu não sei te explicar muito, porque eu ainda estou em processo, eu acho, de descoberta de tudo, né? Mas é impressionante. A mudança ela é nítida e visível. Hoje, se tu me dissesse, ó, vamos ali no boteco tomar uma cerveja, eu posso ir de bermuda e de chinelo do jeito que eu tô, assim agora, aparecendo aqui, ó, cabelo amarrado, de quem trabalhou até agora há pouco, chegou de viagem, e tá tudo certo. Bora ser feliz. Hã? Você sabe quem você é, né? Você sabe quem você é, né? Você sabe quem você é, né, Paty? Apesar de saber que os meus problemas não estão resolvidos. Mas eu sei que eles vão ser. 100%, né? E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso agora. E é isso que eu quero dizer pra vocês. Porque talvez vocês estão se perguntando assim, mas como é que uma pessoa que tá super endividada, entrou no método em agosto, tá agora assim em dezembro, tá tudo certo. Eu vou contar sobre o caso da Paty aqui agora. Vou contar um pouco dessa jornada. Por quê? Existem 2 marcos dentro desse caminho de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. O primeiro marco é o marco de sair do caos. Parar de perder sono, o salário sobrar. E o outro marco é quando você põe tudo, todas as dívidas estão tratadas, a gente fala, né? E o que estava acontecendo com a Paty, que é algo surreal? A Paty virou um estudo de caso aqui do curso, por quê? Ela tá até na aula. Eu não sei se você já viu, Paty, que eu regravei a aula 10. Não, tu me comentou, aula 4, eu preciso ver. Aula 4. Não, mas eu regravei, eu só citei você. Por quê? Eu explico que casos diferentes, né? Eu preciso atender no plantão. Então, sim, tem coisas que... Igual ontem. Ontem eu fiz uma análise de um caso que eu nunca tinha visto em 14 anos de profissão. Nunca tinha visto. 14 anos de profissão foi um caso diferente igual o seu. E realmente todo dia surge um caso diferente, assim, todo dia não, de vira e mexe surge um caso diferente que é novo mesmo, porque quando eu penso que eu já vi de tudo nos bancos, eu descubro coisa pior. Que foi o que aconteceu ontem. Inclusive, depois, assiste o plantão de ontem, vai valer a pena você ver, dá uma olhada. E aí, o que aconteceu? Eu falei pra Paty, vem no plantão. Qual que era o caso? Eu vou contar a minha versão, você conta a sua, Paty, tá bom? A minha versão é que é o seguinte, me vem uma aluna e me inscreve na plataforma. Eu devo minha casa há anos e meu nome está no Serasa e minha casa está atrasada e eu tô morando nela. Aí eu cocei a cabeça e falei assim, como assim sua casa não foi para leilão ainda? Aí ela, leilão? Hã? Leilão? Não, tô só com o nome sujo. Falei, tá, pera, deixa eu respirar. Você tá devendo uma casa e o banco não te executou? E você não tá com medo dele te executar? Porque ele tem direito de te executar.
executa. Agora eu queria que você contasse. E aí eu fiquei apavorada. Porque eu falei assim, cara, essa mulher vai perder a casa dela. Eu preciso falar com ela. Aí eu chamei ela num plantão pra gente conversar, porque normalmente quando eu vejo uma pessoa que tá com a iminência de ser executada e nem sabe disso, eu entro num estado de susto, assim. Eu falo, ai meu Deus do céu, mais um aqui, meu Deus, que não sabe que tá correndo um risco de, no seu caso, perder sua casa. E aí eu queria que você contasse como é que era isso no seu mundo, assim. Parei de pagar minha casa, meu nome tá sujo, vida que segue. Como é que era isso? Não que você tava, assim, feliz com isso, né? Mas, assim, como é que foi que você não pensou na consequência disso? Será que a galera sabe que desenho é esse? Eu sei. É o desenho que o menininho fica sonhando, assim, andando numa bicicletinha. Que não tem ideia. Só sonha. Mas não tem noção do que realmente pode acontecer, né? Na verdade, eu tinha um empréstimo na Caixa Econômica Federal, que era um consignado, que quando eu saí então do serviço público, esse consignado virou empréstimo pessoal. Eles me mandaram uma carta extrajudicial, fazendo uma cobrança extrajudicial, e eu fui lá e assinei uma renegociação. Eles me convenceram, não, assina aqui só para acabar com essa demanda. E eu fui lá e assinei. E era um valor alto, que eu sabia que não ia pagar, que eu não ia conseguir pagar. Mas a pessoa entrou na minha mente, porque a carta assusta. Hoje eu já sei que a gente não precisa mais se assustar com ela. Não que a gente não vá dar bola para ela, são coisas diferentes. E aí o que a bonita aqui fez? Deixou de pagar um para poder pagar o outro. Assim. Exatamente. Sem saber do risco, né? Exatamente. E aí o tempo foi passando, e eu disse, não, eu vou conseguir. E aí quando eu busquei o banco para saber como é que estava a situação e tal, eles estavam mais perdidos, para minha surpresa, ou para minha sorte, mais perdidos do que eu. A Paty, ela caiu num limbo financeiro que eu nunca vi. É muito louco, porque é o que eu falo, tem coisas que eu penso que eu já vi de tudo, mas eu vi. Eu acredito que seu caso, Paty, foi um erro do banco. Literalmente, eu acho que foi um erro de processos internos do banco, porque no banco não tem isso, cara. Casa é um procedimento automático. Atrasou, 3 parcelas, inicia o processo de leilão. Parará pra dar, e aí a pessoa tem como tentar negociar tal, mas você não pode atrasar mais de 3 parcelas que vai começar o leilão. Então, assim, para que vocês entendam, né? O que a Paty fez no momento que ela começou a aplicar o Mais Dinheiro Zero Dívida foi parar a bola de neve. Ela parou de sobreviver, e com relação ao mês dela, e com relação às dívidas, ela saiu da pessoa, desculpa, vou usar o termo, tá, Paty? Mas é para fins pedagógicos, que estava dando calote, e começou a procurar o banco para negociar. E quando ela fez isso, ela levou um susto, porque ela percebeu que nem o banco sabia explicar por que o banco não tinha executado ela ainda. Ou seja, a Paty, você foi sortuda, né, Paty? Você teve uma sorte do caramba de não ter perdido sua casa no leilão. Foi uma sorte, literalmente, né? Surpresa, eles queriam... E aí começou o enrosco, foi que eles me fizeram uma proposta de eu dar um valor super pequeno de entrada, de seguir o mesmo tempo do tempo que eu tinha parcelado, não alterar a parcela nem o juro, só que eles não poderiam me dizer o valor da parcela, coisa que eu nunca vi. E eu fui atrás, sim. Proposta cegas. Fui atrás, e até hoje eles nunca me responderam. E o embate da Paty, ele continua. Então, esse caminho de negociação dela, muito provavelmente vai ser um caminho... Eu coloquei em média, né, Paty? Eu falei aí que eu acredito que a gente vai mais uns 3 meses de negociação com essa dívida, que ela está em débito e que o banco simplesmente já está no terceiro ciclo já de T6, está indo para o terceiro, né? Terceiro, a gente faz ciclos, né, para levantar as provas contra o banco e tal. Terceiro ciclo, e ela caiu num limbo lá. Eu falo que é limbo, né? A gente aprende limbo, né, na religião. É um limbo que, assim, não tem explicação. E aí, se essa situação, né, a gente realmente, nesse terceiro ciclo agora, aí a gente tem que tomar providências mais graves contra o banco, que é para eles repararem, inclusive,
um dano causado para a Paty, que foi o nome dela ficar todo esse tempo aí. Então, assim, existe ainda uma possibilidade do banco pagar uma indenização para você. Mas vamos ver como é que vai ser isso, né? Mas primeiro a gente tem que fazer a sua parte. Não sabe explicar por que eles não podem me dizer o valor. Eles não têm como calcular. A resposta é sempre, não temos como calcular. Inclusive, Paty, eu vou querer te entrevistar quando a gente fechar teu caso, porque eu acredito que vai ser dentro dos próximos 3, 4 meses, porque é uma dívida alta, uma dívida grande, né, de financiamento de casa e de um consignado, mas que hoje já não tira o sono dela, porque ela está negociando com o banco, né? Ela está em negociação, o dinheiro está sendo guardado, né? Eu falei assim, não vou falar para ela dizer aqui quanto dinheiro ela tem guardado, mas, Paty, se você perder todas as suas rendas hoje, todas as suas rendas hoje, dá para você viver quantos meses com essa reserva que você tem? Uns 2 meses. 2 meses de reserva, para quem não tinha nem condição de tomar uma pizza ali, né? 300 reais sempre no negativo. Não fechava o mês faltando 300 reais. E aí, a pessoa tá devendo, não tá pagando. No caso dela, ela já estava em atraso. Não estava pagando. Nome sujo. E mesmo com o nome sujo, o dinheiro não sobrava. Então, eu falo que esse é um endividamento gravíssimo que a gente fala, porque a pessoa deixa de pagar tudo e mesmo assim ela está devendo ainda e correndo o risco de ter uma execução. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui no caso da Paty é que é possível sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, mesmo que você já tenha deixado a parada toda atrasar e não sabe como que vai quitar, como eu falei com a moça hoje na hora do almoço. Porque, de fato, se a gente for olhar os elementos da dívida dela, parecia impossível resolver. E hoje ela sabe, com as técnicas do método, que é uma coisa que vai se resolver com técnica de negociação. E eu vou além, né, Paty? Paty, eu não te falei isso ainda. É porque, vou aproveitar e vou falar ao vivo. Eu não falei isso pra Paty, até porque eu não conto com isso, né? Mas o caso da Paty é um caso tão diferente, de fato é um caso diferente, que quando a gente olha todo o contexto, é provável que a Paty tenha direito de ter uma indenização, né? Porque todo esse prejuízo causado por todo esse período inadimplente que ela está tentando negociar e não consegue, causa um prejuízo para ela. Porque o nome dela fica no Serasa, porque ela não consegue acesso a crédito, porque ela não consegue fazer um cartão, ela não consegue financiar um carro. Então, é possível que num futuro a gente possa requerer isso, né? Eu não gosto de usar a palavra indenização, mas um reparo de danos causados, né? Porque é um erro do banco, um erro que no mundo da Paty, se ela não tivesse clareza, preparação e negociação, ela ia deixar passar batido, mas que tanto da parte da Caixa Econômica quanto da parte do Banco do Brasil. E que, na verdade, né, Dagi, a gente não comentou então, assim, aqui, agora, em fevereiro, completo 5 anos do meu registro, né? 5 anos. E que o banco nunca me procurou. Nunca me mandou nenhum sinal de fumaça, nada. Mas e aí, você tá afim de deixar caducar, Paty? Por quê? Porque isso não é. Eu quero pagar, eu tenho que pagar o que eu devo, mas por um valor justo. Exato. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito louca, né? Quando eu trago alguém aqui para entrevistar, eu trago histórias reais, casos reais. Eu trouxe a Paty exatamente por ser um caso extremamente complicado e diferente. Caso complicado, caso diferente, quase 5 anos de nome no Serasa. E mesmo quase 5 anos de nome no Serasa, o dinheiro não sobrava. Não tinha dinheiro para entrar no curso. Todos os obstáculos possíveis, trabalha pra caramba. Ô, Paty, como é que você arrumou tempo para fazer o curso? Nas minhas férias, eu tirei 30 dias de férias, né? E ali foi onde eu lasquei, vim para os meus pais, me trancava no quarto aqui e era inverno, era setembro, aqui é frio, né? Porto Alegre. E foi quando eu fiz, porque durante a semana era quase impossível acompanhar as aulas às segundas-feiras. Eu conseguia participar dos plantões, mas as aulas às segundas-feiras era quase impossível. Eu assisti elas ao vivo. Sim. Eu assistia no gravado. E tanto que eu via todo mundo postando na comunidade todas as tarefas checadas e feitas ali. Aquilo, meu Deus... Foi quando eu cheguei na minha chefe e disse, olha, por favor, eu preciso das minhas férias urgente. Então eu tirei férias para me dedicar. Certo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa.
Você tem muitos trabalhos, né? Você acha que uma pessoa que tenha pouco tempo e não tenha férias, ela consegue fazer um pouquinho todo Com dia? O que você acha? certeza. Eu acho que quanto mais a gente faz, mais tempo a gente tem. Acho que a gente. Me explica Eu acho que isso. quanto. Eu, pelo menos, sou assim. Eu acho que quando eu sou menos produtiva, quando eu faço menos coisas, eu fico mais tempo procrastinando. Então, assim, eu acho que quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais eu mais consigo me organizar para fazer mais coisas ainda, entendeu? E agora que você está na fase de manutenção, eu não te perguntei isso ainda. Quanto tempo na sua semana você está dedicando para continuar aplicando, né, o que eu te ensino a fazer? Primeiro Quanto que a tempo você está gente. dedicando em Porque, média, assim, agora que você eu já acho está aí que uma na... coisa tem que ficar clara que o curso, ele é puxado, a DAGE puxa a gente, né? E a gente não pense que é assistir uma vez a aula e não precisa mais voltar. É um curso que precisa ser revisto várias vezes, né? Para a gente poder entender o processo efetivamente, não simplesmente ficar só ali fazendo. Se não entender o processo, não adianta. Vai sofrer. Vai sofrer, né? Então, assim, eu agora, umas 3 vezes por semana, eu me dedico. Daí mais de uma hora. A hora que eu tenho livre, de noite sempre, né? A hora que eu tô em casa. E para vocês entenderem o que eu tô dizendo aqui, é porque a Paty, ela fez o primeiro, na verdade, o seu primeiro mês, deu um mês ou deu um pouquinho mais? Deu 6 semanas para você implementar tudo, mandar as primeiras propostas? Eu tive um problema de saúde na minha família, no meio tempo. É verdade, você deu uma pausa, né? Mas quando você começou Acho que mesmo? eu entrei em agosto, acho que eu entrei em junho. Quando é que começou a 19? Foi agosto? Foi agosto. Então eu nem demorei muito, porque eu tirei férias segunda quinzena de setembro. É um mês. Isso, setembro. Então, basicamente foi um mês que é mais intenso mesmo. Então, uma das coisas que eu falo muito pra turma que fica enrolando pra entrar é que eu falo, cara, vai doer, mas vai ser um mês. Aí doeu um mês, exatamente. Aí depois é manutenção, né? E é muito fácil. Depois que a gente entende a lógica, porque ele é uma lógica. Ele é ele é mastigado, e depois que mas tem que assistir assim, ó, no passo correto, porque senão tu perde o fio da meada, né? E aí vai. Aí quando tu chega nas técnicas, então assim, a clareza, a palavra clareza é a mais perfeita de todas, né? Porque assim, ela realmente te abre o campo de visão de tudo, né? De tudo. De tudo enquanto tu tá entalacrado. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta que eu tenho começado a fazer agora, né? Paty, quando você sabe que eu falo muito daquela música Além do Horizonte existe um lugar, né? Sim, Onde as dívidas são negociadas, pagas, né? e você pode... Exato! E que além do horizonte você pode viver essa vida, né? Paty, o que era impossível? Você já falou que consegue ir pedir uma pizza, já consegue tomar uma cerveja na esquina, mas quando você fecha os olhos e olha esse quadro de Além do Horizonte, o que você vê que é possível para você e que antes você achava que não é possível, que não era possível? Para daqui 1 ano, 2 anos na sua vida, o que você acha que você vai estar vivendo que se você não tivesse começado a sair desse caos, você não ia estar vivendo? Eu sei te responder isso muito fácil, porque eu fazia isso antes com muita frequência e faz muito tempo que eu não faço. Viajar. Não consigo hoje viajar para lugar nenhum sem ser vir para os meus pais, né? E então eu sei, e agora você vai ver, daqui a um ano que isso é possível. Começar a pensar numa viagem para realmente descansar, relaxar, viver. Então, pera aí que a professora que mora em mim não dá conta. Vai lá. Para onde? Para onde? Tu nem vê. Olhando pra minha cara, assim, tu não vai acreditar. Mas eu tenho. Jamaica, Rubo de Vibes. Olha só, Jamaica. Então vamos lá. Mensurável, quanto custa? Uns 5, 6 mil pra passagem. 6 mil, vamos lá. É possível hoje, dentro do que você tá vivendo? Você acha que é possível? Se eu não tivesse mais dívida, sim. Tá, então você vê que é possível.
Tá, então é atingível, beleza. Agora a gente tem que pensar assim, dentro de um tempo, quanto tempo você acha que é possível essa viagem? Quanto tempo você acredita que se você se dedicar, você consegue juntar dinheiro com essa viagem? Se eu tiver as respostas das minhas... Não, esquece as dívidas. Pensa assim, ó, para botar no seu reset, um valor até o final por do mês. ano que vem. É. Então, a gente vai colocar aí 1 ano. Ok, beleza. Então, agora a professora que mora em mim vai te dar uma tarefa. Você vai abrir uma conta no Sofisa. Sofisa, Banco Sofisa é o nome. Você abre a conta. Inclusive, eu vou mandar indicação para você, que ainda tem um programa de indicação lá. Você vai abrir a conta no Sofisa. Você vai abrir ali você vai transferir R$100 da sua reserva para lá. E eu quero print disso. Você vai abrir a conta no Sofisa, vai transferir R$100 de uma reserva para lá, de um dinheiro para lá que você tem, tá guardado lá no seu investimento. E na hora que você for investir, ele vai colocar para você qual o objetivo. Pode ser lá ou no Nubank. O Nubank também tem essa função, mas o Sofisa paga melhor rentabilidade. Você vai lá e vai colocar assim, viagem para Jamaica, que é o objetivo. E você vai começar a colocar dinheiro lá, nem que seja R$50. Porque esse era o meu sonho dos meus 50 anos. Eu amo praia. Eu amo que antes praia. E eu. Então, pronto. E esse é o ponto, assim. Esse objetivo, você vai ver que vai te dar mais força ainda para chegar no seu marco 2. Que é você falar assim, putz, zerou geral. Saí do caos e ainda quitei tudo. Porque eu tenho falado cada vez mais isso pra galera. Que você tem que entender que são 2 momentos. Primeiro, sair do caos. Sair dessa bagunça, cheque especial que você saiu já. E o segundo momento, cara, tô devendo, igual a colega que eu falei ontem, né? Fazia tempo que eu não tinha gente que devia 1 milhão, né? Então eu peguei ontem um casal que tá devendo junto 1 milhão. Cara, não tem como eu dar uma meta pra eles de quitar tudo agora. Vai demorar, cara, vai demorar. A gente tá falando de uma dívida longa. E assim, tem uma parte que é imobiliária, então a gente tá falando de uns 700 mil de dívida sem garantia. Entrou no caso no ranking dos casos maiores, né? Então, eu tenho lá uma de 700 e esse aqui subiu, foi para posição número 1. Então, eu falei para ela, cara, não adianta eu falar para você que esse caminho vai ser um caminho de 1 ano. Impossível, quitar 700 mil reais de dívida nesse período. O seu caso é mais simples, né, em termos de volume, mas você entender que quitar tudo, às vezes, não é uma coisa que vai acontecer em 2 anos, em 3 anos. Vai depender de cada caso, mas é possível viver enquanto isso acontece. Então, puxão de orelha aqui de professora. Não precisa deixar para depois, começa agora essa reserva. E isso eu converso com vocês muito lá na fase 2, que eu falo assim, dá para viver enquanto negocia e paga a dívida. Dá para viver. Então quero ver essa reserva feita no quero ver essa reserva feita no Sofisa. Faz toda a diferença. Print. Motiva a gente, inclusive assim, ó, cada dinheiro que eu coloco lá no Inter da minha reserva me dá mais vontade de botar mais, de trabalhar e botar mais e saber que tá lá guardado. Vai impulsionando, né? Acho que é questão de que nem eu começa, vai na academia um dia, ai que saco, daqui a pouco quando tu vê, tu já tá sentindo falta de não tá indo na academia, né? Eu acho que motiva, é muito motivacional tu saber que tu tá conseguindo colocar aquele dinheirinho lá. Eu esqueci de te perguntar uma coisa. Tem uma coisa que eu tenho falado mais aqui, né? Porque, de fato, eu não estava tão presente para isso, mas você trouxe essa informação e eu achei legal para a gente falar aqui para a galera. O quanto para você, Paty, a comunidade, ouvir o caso de outras pessoas, fez diferença? Porque eu, da GL, sou uma pessoa, assim, mais na minha, sou mais quieta, assim, eu não sou muito de ficar em grupo grande, eu sou mais reservada mesmo, sou mais quietinha. E eu não estava tão presente o quanto que é importante para vocês ali, a comunidade, o ouvir o caso dos outros colegas, porque eu tô ali como professora, né? E ultimamente eu tenho escutado muito de vocês o poder do grupo, o quanto isso é importante, e eu sei que é importante, mas eu ouvia menos de vocês isso, porque eu ouvia muito a galera falando que tem vergonha. Ai, meu Deus, porque eu não quero que ninguém saiba do meu caso. Isso não existe lá na nossa comunidade. E eu queria saber de você, assim, o quanto que a comunidade, os plantões de dúvida, as perguntas dos outros colegas te ajudaram nesse caminho. Ajuda porque, na verdade, com certeza, muitas das dúvidas são as mesmas que a gente tem, né?
a vitória dos outros também nos impulsiona a perceber que a gente também pode, né? Eu confesso que a comunidade, eu não sou muito de ficar, eu não sou ativa de eu estar participando. Eu também não gosto muito de ficar ali, mas ler sim, né? Mas eu prefiro assistir os vídeos, as entrevistas, as pessoas falando e contando, né? E mostrando como é que elas fizeram. Eu acho que isso é importante, né? Isso é legal. Cada um tem um seu jeito, cada um caso é um caso, mas todos eles são possíveis, né? Esse caso que tu me falou agora desse casal é super interessante, né? É muito interessante. E a força, e aí ontem foi muito legal, na verdade não é que é legal, mas é que foi muito incrível ver, porque eu tinha chamado um aluno pro plantão, porque ele estava muito ansioso. Eu estava percebendo que ele estava muito ansioso, que ele estava quase fazendo um empréstimo. Tinha acabado de entrar no curso, ele falou, eu vou fazer um empréstimo. Aí eu falei, calma, respira, Rafael, vem comigo no plantão, deixa eu entender, né? E aí o que aconteceu? Fez a fila ali do plantão, o pessoal levantou a mão, e aí a Aline falou comigo primeiro. Aí a Aline contou ali o caso dela, eu analisei, era um contrato bizarro de venda casada, muito terrível, assim, ela, enfim, bem grave mesmo. E eu passei quase 20 minutos com a Aline. Demorou o atendimento dela. Aí quando chegou o Rafael, ele falou assim, eu falei, e aí, Rafael? Seu caso é complicado mesmo, Rafael? Ele ficou todo sem... Ele ficou todo sem jeito, porque ele falou, realmente, né, olhando o caso dos outros colegas aí, o meu tá mais simples mesmo de resolver. E aí, tadinho, se ele tiver aí, ele vai ficar puto comigo. E aí eu falei, e aí, cara, Rafael, fala pra mim seu caso muito complicado. E aí é brincadeira, né, mas aí eu falei pra ele assim, viu, Rafael, às vezes a gente tá sozinho e a gente não percebe que por falta de perspectiva, a gente se afunda no nosso buraco escuro dos nossos problemas e das nossas coisas, e quando vê a gente tá assim, todo entrevado lá dentro do nosso buraco de sofrimento, e quando a gente se abre para ver o mundo, a gente descobre que tem gente com mais problema que você, sorrindo, enquanto você tem um problema, que já existe solução, que outras pessoas já resolveram, mas que você nem sequer abre e fala, opa, acho que eu também posso. Por isso que quando você falou pra mim que você achava que era por mim que você tinha entrado no método, eu falei assim, me fala mais. Não, é porque eu vi as entrevistas de outras pessoas. Além de ver a Dagi aqui compartilhando que também foi endividada, que trabalhou no banco e não sabia de nada disso, mas a história de outras pessoas. Então, hoje eu sei o poder da nossa comunidade, né? De eu falar pra vocês assim, cara, a Rita ganha um salário mínimo, é uma pessoa que é deficiente física, ela tem uma questão de audição e fala, e ela consegue, cara, negociar uma dívida em 120 vezes de R$ 80 e tá pagando em dia. Qual que é a tua desculpa? Eu não tenho dinheiro? Ela, além de estar desempregada, do marido estar desempregado, ganha só R$ 1.200 para alimentar uma casa. E ela entrou no método. Qual que é a tua desculpa? Então, é você começar a ver assim, a Patrícia não tinha dinheiro para entrar no método. Foi lá e vendeu tudo que tinha dentro do guarda-roupa, num desapega, num grupo com amigas do WhatsApp. Qual que é a tua desculpa? Então, eu acho que esse é um ponto que pega muito, sabe? Paty, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Queria te agradecer pela tua generosidade de vir aqui. Dizer que eu admiro muito a tua resiliência, a resiliência é a palavra da moda, como diz a Rose, né? Mas a sua força de fazer apesar de ter 2 empregos, fazer apesar de não ser da sua área, você é da saúde, fazer apesar da dificuldade, confiar no método, já que eu tive que mudar o método para o seu caso, né? Tive que fazer uma adaptação para o teu caso, porque teu caso, de fato, é a primeira vez que eu pego um caso que, meu Deus, um imóvel que não foi executado. Entrou para a história mesmo, porque realmente é uma coisa que a gente sabe que acontece das pessoas perderem casa. A minha irmã, recentemente, comprou um imóvel porque a família ia perder no leilão. Então, ela foi lá e conseguiu comprar, porque a família atrasou e aí o condomínio entrou na justiça e aí ia perder o imóvel e ela conseguiu arrematar antes do leilão, né? Então acabou que a família não... Mas o apartamento foi vendido a preço de banana porque a família estava devendo muito ali no apartamento, né? Tanto de IPTU quanto de condomínio e, no seu caso, financiamento. Então, assim, e as pessoas pensam assim, mas casa não perde. Eu sei. Sim, tá no contrato lá, só que
né? Então, assim, às vezes a gente não... Então, graças a Deus, você não corre esse risco mais, porque se protegeu, porque hoje tá protegida de qualquer problema e já vai estar 100% Deus dessa parada quiser. resolvida, sem fazer nada errado, de forma honesta e segura. Então, assim, queria te dar os parabéns mesmo. Mas eu queria te agradecer do fundo do meu coração e te honrar pelo teu resultado, porque você merece, Ai, fruto do não. teu esforço, Eu viu? que só tenho a agradecer, gratidão imensa, imensa por todos, por tudo, pelos puxões de orelha, pela paciência de me aguentar no início, porque eu me lembro, assim, desde o primeiro dia que a gente se falou, eu tava no trabalho e eu entrei numa live, tu tava conversando com uma pessoa, eu não sei se tu lembra disso, eu tava no hospital e Lembro. e eu não sabia, inclusive, que a live, quando eu entrava numa live, aparecia para todo mundo que eu estava na live. E as pessoas da minha equipe começaram a bater na porta para Sim. dizer que eu estava aparecendo na live, né? E eu estava ali desesperada. Como eu sempre dizia, né? Pensamento de coelho e corpo de tartaruga. A cabeça estava muito a mil e o corpo não acompanhava, né? E que eu queria saber como que ela tinha feito, né? Era só isso que eu queria. Como que ela tinha feito para conseguir entrar no curso. Naquele momento, do meu desespero era para entrar no curso, como é que eu ia fazer, né? Então, ali, eu acho que começou a minha caminhada e realmente, assim, de setembro, de agosto para cá, ou setembro, praticamente, que eu realmente comecei a me organizar na minha vida, que eu comecei a perceber, como eu te disse, eu volto a te dizer, o fato de eu conseguir enxergar, em separar a minha renda em duas partes, isso me traz uma tranquilidade, um alívio no coração, de uma forma que eu não sei explicar, porque eu não conseguia perceber isso. Eu não conseguia. Era tudo misturado, era tudo enrolado, e não sobrava. Como é que agora sobra? Né? Então, assim, eu só tenho Vou te gratidão. dizer, Nossa, gratidão. não é sorte, não é mágica, não é milagre, é método e aplicação dele. Você foi lá e fez.